Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Tá na Mesa, nosso encontro aqui bem informal, bem descontraído, aberto, relaxado para a gente conversar, sem neura, sem peso, sem problema algum, a gente abrir o coração e abrir a mente para o entendimento do Evangelho, o Evangelho que muda, que transforma. Esse é o plano de Deus, certamente, sem dúvida alguma. E nessa oportunidade a gente está tendo a chance de ter conosco uma pessoa muito especial, um amigo, irmão muito querido, de longa data, está aqui na minha frente e compartilho com todos que estão conosco, já conectados, e dando as boas-vindas a todo mundo também. E ele vai fazer isso também, então quero agradecer já a presença do pastor Aldemir, tá aqui com a gente, da comunidade cristã, Casa de Oração. Seja bem-vindo, mano. Opa! Glória a Deus, a graça e a paz a todos, aos que estão aqui, aos que estão em casa. Sem dúvida alguma, Cláudia, a honra é minha, né, estar aqui nessa noite para falarmos daquilo que nos move, né, que é o reino de Deus. Então, sempre que tivermos a oportunidade de conversarmos sobre reino de Deus, estamos juntos. Que seja a primeira e de outras a primeira vezes. de outras tantas, né, de outras tantas. Bom, quero dizer às pessoas que estão se conectando conosco, e aí façam assim para mim, por favor, porque a gente vai começar a desenvolver aqui um bate-papo bem legal. Mas seja estimulado, né, a perguntar. Quer perguntar alguma coisa? Pergunte, o momento é esse, a oportunidade é essa. Traga a sua experiência, o seu momento, a sua vivência. E é muito legal. A respeito daquilo que a gente vai falar hoje, que nós vamos falar sobre apostasia. Eu sei que é um tema que certamente provoca algum sentimento em você a respeito do que você sabe, do que você entende, das suas percepções. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai conversar a respeito desse assunto, colocar na mesa, ou tá na mesa é para isso mesmo, né? A gente coloca na mesa, não é somente a água que está aqui, ainda bem que tem água para hidratar a gente, né, pastor Ademir? Mas tá na mesa para a gente conversar, bater um papo, dialogar bastante a respeito de cada um dos assuntos. Bom, eu já vou começar aqui para colocar um pouquinho de pimenta na muqueca, né? Perguntando, pastor Ademir, e eu acho bem interessante quando a gente entra nesse tema de apostasia, porque eu queria perceber a sua visão em relação à apostasia do seguinte ponto de vista. A apostasia é um fato específico, pontual, a respeito da volta de Jesus, quando se fala das evidências, dos sinais da volta de Cristo, o comportamento apóstata, ou a apostasia acompanha, porque quando a gente assim entra no detalhe da Bíblia, a gente vai ver a apostasia sendo apresentada do ponto de vista dos altos e baixos do homem ao longo das gerações. Então, em alguns momentos, o homem mantém um relacionamento lá intenso, está lá fervoroso, mas tem horas que ele não está da mesma forma, né? O que Tiago fala de ânimo dobre, voz de ânimo dobre, né? A limpar os vossos corações. E aí eu começo a observar isso. Se a gente for trazer alguns personagens bíblicos, a gente vai lembrar de Saul. O Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, e depois o Senhor diz assim: eu me arrependo de ter constituído Saul rei de Israel. Apostatou Saul, né, da fé, da sua comunhão. Então, eu queria entender se é um fato isolado que se fala assim, da volta de Jesus, apostasia. O que a gente está vivendo hoje não é ainda apostasia, ou a gente está vivendo apostasia todo o tempo, assim, como é que é? Bom, excelente visão você já passou aí. Eu compreendo que a apostasia ela existe há muito tempo, porque a apostasia tem vários significados, mas o significado mais simples e mais usual quer dizer saída. Então, por exemplo, eu estou sentado aqui agora. Se eu saio desse lugar, eu apostatei desse lugar, ou seja, eu saí desse lugar. Então, todas as vezes na história em que Israel saiu da presença de Deus e foi cultuar deuses pagãos e tudo mais, Israel apostatou. Então a apostasia, por si só, ela é um fato corriqueiro em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas as pessoas, como você disse, ficam preocupadas e dizem assim, porque no final dos tempos, porque muitos apostatarão da fé. E aí diz, não, a apostasia vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é um dos sinais e que já está assim acontecendo e vai continuar acontecendo até a volta do Senhor. E aí a gente vai ter que dar uma estudada. Mas um outro ponto que a gente precisa entender para poder defender um ou outro lado da apostasia
é a questão se a pessoa é calvinista ou arminiana. Porque se ela for daquela que diz, não, Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Então, entre aspas, o que ele escolheu para o inferno não está apostatando. Aí gera já uma discussão teológica que não é o fato hoje aqui. Mas então, eu creio que a nossa discussão vai mais pelo arminianismo, onde nós vamos crer que sim, a pessoa pode ter a opção de dizer, eu não quero mais acreditar em Jesus, eu não quero mais seguir essa fé. Então eu creio que a linha para a gente nessa noite será essa. A gente pode considerar apostasia o deslize. Vamos imaginar assim, o momento ruim, né? A Bíblia fala Efésios, quando a Bíblia fala em Efésios, para estarmos muito atentos e devidamente trajados, quando fala das armaduras e tal, armaduras espirituais, para que possamos resistir no dia mau. Esse dia mau é levado ao pé da letra como o dia mau. Aí eu vou bater na mesma tecla. Esse dia mau, será que a Bíblia quer enfatizar o dia mais difícil, o dia do afastamento, o dia do distanciamento? Ou o dia mau pode ser o dia que alguém acordou meio assim estressado, meio agoniado, não quero ir para a igreja hoje, eu já apostatei por conta disso, ou não precisa ser tão rigoroso com relação a isso? Eu entendo o seguinte, Cláudio, a gente tem que sair daquele patamar do pode, não pode, do é ou não é até certo ponto, desde que isso não vá de encontro à palavra de Deus, dizer, dia mal é isso, dia mal é aquilo. Depende realmente da interpretação. Dia mal pode ser aquele dia que o sujeito acordou, como se diz aqui na Bahia, com o pé esquerdo, né? E como dia mal pode ser o dia mal para aqueles que não têm Jesus, porque a volta de Jesus é o dia bom, é o dia do bem, é o dia mais esperado pela Igreja de Cristo, é o dia para ser celebrado. Então a volta do Senhor Jesus Cristo não pode ser chamada de dia mal para quem é igreja, para quem é noiva. Agora, para quem não está na presença do Senhor, aí sim vai ser o dia mal, porque nesse dia a pessoa vai ter que, infelizmente, arcar com as escolhas dela. Então, dia mal, sim. Pode ser o dia ruim para o sujeito, né? E que, entre aspas, as mulheres têm mensalmente dias, né? Dias ruins, dias maus. E que isso ocorre, a pessoa muda de humor, e não é o fato dela ter feito uma bobagemzinha, soltou uma palavra errada, foi ríspido, que ela apostatou da fé, ela não tem mais salvação. Não, longe disso, longe disso. Alguém perguntaria assim, como mensurar a apostasia? Até onde é difícil, né? Não dá para você mensurar. Imagino que assim, não dê para a gente ter uma ideia tão clara a respeito de até onde é um deslize, até onde é um momento mais difícil para a apostasia propriamente dita. Olha, eu creio que isso a gente mensurar com percentil não dá, mas mensurar perante a Bíblia a gente pode, né? Deixa a gente pegar aqui lá no livro de Hebreus. Você que está em casa aí, pega aí, por favor, Hebreus, no capítulo 3. Eu vou ler duas passagens aqui em Hebreus 3, versículos de 12 a 13, que já começa a dar uma ideia disso. O escritor de Hebreus, que uns dizem que é Paulo, outros dizem que não é, e a gente não vai discutir isso aqui hoje, mas o autor diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por esse texto aqui, a gente entende que a apostasia não é um momentozinho. A apostasia é uma decisão. E o livro de Hebreus, aí mesmo no capítulo 10, para eu completar esse raciocínio, no versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Veja, a apostasia é uma decisão de saída, uma decisão entre os vários significados de rebelar-se, uma decisão de ser contra, uma decisão de abandonar. Então, é uma decisão. Para alguém apostatar, ela tem que, da mesma forma como ela diz, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ela tomou uma decisão que tira ela do mar de pecado e leva ela para a redenção.
ela também pode fazer o contrário, né? Dentro pensando como Armínio. Ela pode pensar o contrário, dizer, não, eu estou hoje aqui em Jesus, mas eu não acredito. Se Jesus existisse mesmo, ele não teria deixado minha filha morrer de câncer, não teria deixado meu pai morrer de Covid, não teria deixado isso. Quantas pessoas se rebelam assim naquele momento? E naquele momento ela tomou a decisão de dizer, eu não acredito mais. Então é uma decisão. Então, mensurando, sim, a apostasia não é um fato. Não é eu me chatear com você aqui agora, se depois eu me arrependi, acabou, cara. Então, apostasia é uma decisão e não um fato isolado. Agora, se a gente entrar no mérito do que pode levar à apostasia, você enxerga esse estágio de alguém apostatar da fé tendo previamente algum tipo de sinal que evidenciasse isso? Por exemplo, a frieza espiritual. De repente alguém já não consegue ser mais efetivo, mais atuante, mais envolvido. Isso é sinal, é um caminho e de repente é reversível, de repente é ainda possível voltar-se atrás e tal. Pronto, vamos lá. A Bíblia vai ter que responder. Esses dois textos que eu li de Hebreus já mostra uma tendência. Quando há um endurecimento do coração, quando há uma tendência ao esfriamento, qual é a consequência? Aí ele fala, não deixe a vossa congregação. Então, se a pessoa começa a se esfriar, ela vai deixar de congregar. Então, esse é um sinal muito forte. Não é só esse. E até o final aqui, eu quero colocar alguns pontos, né, que mostra que nem sempre o estar afastado é apostasia. Às vezes a pessoa pode estar dentro e estar apostatando mais do que alguém que não está. Então, por exemplo, vamos pegar aí Colossenses 1:23. Colossenses 1:23. Porque a apostasia, ela é algo específico para... Aqui, 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, do qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, a apostasia, ela só existe para alguém que é crente. Se a pessoa não é crente, ela não pode apostatar. A apostasia só vai existir se uma pessoa verdadeiramente teve uma experiência com Deus. Mas se ela foi para a igreja por emoção, por uma necessidade de uma cura, uma necessidade de uma libertação, coisa, e teve aquela falsa experiência, às vezes aquela pressão do apelo, venha, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, a sua vida pode acabar hoje. Eu conheço alguém que não quis aceitar e quando saiu o carro atropelou, aquele terrorismo gospel, né, que a gente bem conhece. A pessoa não teve uma experiência real com Deus. Então ela não apostatou. Porque ela nunca esteve dentro para poder sair. O apóstata, ele tem que estar dentro para sair. Então é aquela pessoa que teve realmente experiência e resolveu sair. Então o sinal mais visível é ela começar a esfriar, começar a contestar, começar a dizer, mas por que isso? Eu não concordo. Porque assim, porque aquilo outro. Então esses são sim sinais de que a pessoa está tendendo a cair fora, a sair da presença realmente do Senhor. Você falou de questionamentos, né? De alguém que discorda e questiona e tal. Até que ponto a gente pode entender que é alguém que está trazendo alguma inferência positiva? Não é um questionamento meramente crítico, alguém contestando por contestar, mas é alguém que está submetendo determinado tema a um debate. E aí pode ser proveitoso, ou de repente pode entrar nessa seara que você sinalizou aí, de alguém que realmente já está apostatando porque tudo questiona. A pessoa ela não vai apostatar contra o líder. Ela não vai apostatar contra a doutrina da igreja. Ela vai apostatar contra a fé. Ela vai apostatar contra a doutrina bíblica. Bom, o que é que eu quero dizer com isso? Se a pessoa está questionando, porque, por exemplo, o líder da igreja dela inventou que todo mundo tem que, todo varão tem que ter barba, porque homem tem que ter barba para diferenciar de mulher, e tal. Poxa, isso, e a pessoa questiona, ela não está sendo um rebelde, ela não está sendo um apóstata, ela está sendo alguém que está querendo contribuir. E eu digo para essa pessoa, procura um lugar que não use barba, é melhor do que você ficar batendo de frente com o seu líder, porque você vai terminar não apostatando, mas ficando com raiva no coração, e isso não vem de Deus. Mas se a pessoa, tudo que acontece, ela sempre é do contra.
A igreja pintada de branco. Ah, porque a igreja tinha que ser pintada de preto. A igreja preta tinha que ser branca. Ah, porque mulher não pode subir no altar de calça. Ah, mulher... aí a igreja muda, não. Agora a mulher tem que usar saia. Ah, não pode isso. Aí sempre a pessoa está numa posição contrária, né? Ela já perdeu todo o sentido. E nesse momento que nós estamos vivendo muita influência digital de pessoas loucas que estão atrás de seguidores para gerar monetização, para ganhar dinheiro com a internet, e elas jogam um bocado de doideira nas mídias e as pessoas absorvem, a igreja está se tornando um local cheio de apóstata, cheio de pessoas que estão contestando tudo porque alguém disse que acha que é aquilo e não é o que a Bíblia diz. Eu acho que o grande perigo nisso tudo é que as pessoas são levadas por vento de Efésios 4, né? As pessoas são levadas por vento de doutrina e acabam, assim, absorvendo muita coisa. E tem sido o costume de algumas pessoas, ou muitas pessoas. De repente, você tem uma realidade, uma rotina de ministração dentro da igreja, da qual você já falou a respeito de outros tantos assuntos, e as pessoas reconhecem, por exemplo, as ministrações que ela ouve de uma outra pessoa, de uma outra igreja, um outro ministério, que não está errado a pessoa reconhecer a mensagem do evangelho que vem por outro ministério, por um outro líder, de forma alguma. Igreja não é competição, né? Quando a gente gera comparação, gera competição, isso é terrível para a expansão do reino, mas as pessoas ainda criam dentro dos seus corações essa arena onde parece que elas precisam aprender alguma coisa fora quando elas têm dentro. E facilmente as pessoas estão suscetíveis a levarem, a carregarem, de repente, um ensinamento que, do ponto de vista doutrinário da Bíblia, diverge, não é coerente, não faz sentido. Aí quando eu te perguntei a respeito dessa questão dos sinais do apóstata, exatamente entendendo que qualquer coisinha que de repente tenha uma importância menor, uma relevância menor, não tratada, não cuidada, vai se tornar um grande problema lá na frente, um grande perigo. Agora, como lidar? Porque veja só, por mais que se ministre na igreja, se ministra para muitas pessoas, por mais que você ministre para elas, você não consegue assegurar que nenhum tipo de outra informação transversal ela venha acontecer. De certa forma, cada pessoa vai ter que ter o seu próprio filtro. E é difícil o exercício pastoral ter esse domínio, né? Não dá para a gente dizer assim, poxa, a irmã Joana, o irmão Joaquim, ele não vai pender para uma postura apóstata, porque ele está sendo ministrado, eu sei o que eu estou pregando, eu sei o que eu estou ministrando, eu sei que tipo de alimento eu estou dando para a igreja. Mas o que dizer para essas pessoas que estão suscetíveis ou podem estar vulneráveis a esse tipo de interferência? Como lidar com esse tipo de situação? Talvez seja assim, não sei se é o caminho, mas assim, peraí, vai devagar. Não recebe tudo que você vê, não, né? Bom, primeiro prova isso, dá uma checada, dá uma estudada, avalie. É por aí, a ideia é essa mesmo? Olha, o apóstolo Pedro, lá no seu segundo livro, no capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que nós percebemos aqui respondendo a sua pergunta? O dirigente local, ele está ministrando o evangelho, ele está pregando o evangelho, e esse membro da sua comunidade está lá pela internet, navegando, querendo cada vez mais naquela sede de conhecimento, que tem o seu lado bom, mas tem que ter cuidado, e ela termina caindo na mão de esses homens que são homens abomináveis, homens que trabalham em cima do engano. Eu tenho passado, Cláudio, por algumas situações na comunidade local que eu estou dirigindo, de pessoas que foram arrebatadas por esses homens que estão desegrejando. A palavra às vezes desigrejado, isso é um trava-língua. Desigrejadores, pronto, desigrejadores que estão aí.
Por uma questão de estar ao vivo, eu não vou citar o nome do que é o principal hoje, arrebatador de membros de igreja. Mas quem sabe quem foi candidato a presidente da República e depois não foi mais e passou a apoiar o atual presidente e se diz crente, né? Já sabe de quem eu estou falando. Esse sujeito, ele arrebatou de forma abominável muitas pessoas com a seguinte ideia: você não precisa congregar, você não precisa estar numa igreja, você precisa ser crente, você precisa acreditar em Jesus. Mas veja, o próprio apóstolo Paulo, que a gente leu, Paulo em Hebreus, considerando que foi ele que escreveu, e lá ele diz, não deixando a vossa congregação. Então, o que é que esse sujeito, entre outros, tem pregado na internet? Não, rapaz, você, de vez em quando, você se reúne com seu colega, vai ali, come uma pizza. Isso é evangelho? Sim. É comunhão. É comunhão. Eu aqui agora estou em comunhão contigo. A gente pode sair depois daqui, né, e ir ali na churrascaria, né? Mas meu organismo não pega carne de noite, não. Deixa para outro dia. Isso é comunhão, é verdade. Mas isso é comunhão para quem está tendo comunhão no adorar coletivo. Então, pessoas como essa têm arrebatado dezenas, e lá na nossa comunidade, infelizmente, arrebatou alguns também, nessa de você não precisa congregar, você só precisa se reúne uma vez por semana, e aí vende cursos para essas pessoas, para elas juntarem outras ao seu redor, para discutir, pega um versículo, discute, e aquilo é um culto, canta 2 hinos, e aí essa pessoa que às vezes nunca foi um pastor nem nada, pode servir ceia, pode batizar, então são coisas assim que a gente fica, até onde esses homens querem chegar? Então, esses homens abomináveis estão arrebatando pessoas, e é aconselhável, o que eu sempre ministro lá na comunidade local, é que você está assistindo algum canal, está seguindo algum grande pregador, pastor, compartilhe comigo. Eu quero saber quem você está assistindo. Porque, de repente, se você está seguindo um Jesus Cop, um Douglas Gonçalves, meu irmão, bate palma, porque eu também sigo. Ah, você está ouvindo Nicodemos, Augusto Nicodemos? Poxa, parabéns! Você está ouvindo vamos dizer, Ângelo Basso, que fala muito sobre a questão da escatologia. Parabéns, entre outros aqui, que não dá tempo de falar todos e nem não vou lembrar de todos. Então, ótimo. Mas se essa pessoa, ela me diz, olha, Bispo Aldemir, eu estou assistindo, falando aqui de Joãozinho Massalino. Cara, caia fora. Esse cara aí tá enrolando. Ah, não, porque é um que aqui da Bahia, que a igreja dele tá bombando, e que é o Deus do Jeová Jirê. Caia fora, porque Deus não é um Deus limitado a só prosperidade. Deus é um Deus de multiforme graça. Então, a gente precisa ter das ovelhas a sinceridade dela de dizer, além, entre aspas, da grama que ela está comendo, no aprisco que Deus colocou ela, se ela está comendo em outro aprisco, para ela falar para a gente, e nós como pastores mais experientes, que não somos melhores do que nenhuma ovelha, mas temos mais experiência, né? Nós possamos dizer, isso aqui é bom, isso aqui é vite. E esse é o caminho. Se não houver a sinceridade da ovelha para com o pastor, ela vai cair na mão de um desses abomináveis e será enganada. E não crescerá na graça e no conhecimento. Talvez vai crescer no bolso. Vai ficar rica, vai prosperar, né? Vai ficar milionária, vai vender curso, vai vender bolo, vai vender sei lá o quê, e vai ficar rica. Mas vai chegar aquele grande dia em que vai dizer, Senhor, Senhor, e ele diz, afastai-vos de mim, eu não vos conheço, servo infiel e mau. Sabe o que eu estava observando assim? Você falou dos abomináveis, né? Os abomináveis estão usando como sua estratégia principal a facilidade das coisas, porque assim, a gente biblicamente aprende que Jesus falou, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É claro que a gente entraria em correntes teológicas para entender a razão de ser dessa passagem que Jesus fala disso, mas invariavelmente a gente sabe que quando se fala de cruz, a gente está falando de comprometimento, de esforço, de amor, de empenho, e Jesus fez tudo isso na cruz. Quando a gente fala dos abomináveis, você citou os abomináveis, e você falou da facilidade, a venda de cursos, não precisa congregar, parece que tudo isso é muito simples.
o que torna ou tornaria o evangelho tão simplório a ponto da pessoa não experimentar mais o que é comunhão, de estar tete a tete com alguém, de estar perto, de dar um abraço, de ter o elemento sinestésico envolvido na comunhão, né? Mas as pessoas se acostumarem com o curso, né, com o EAD, gospel, e não se cultiva mais a comunhão. Essa tem sido a grande estratégia assim, desses abomináveis. Vamos facilitar as coisas, né? Vamos vender facilidades, né? Com certeza. Quando a gente vai estudar a história do cristianismo, a gente passa por uma época em que a igreja romana ela fazia isso que está sendo feito hoje, só que hoje está sendo feito pela mídia. E naquela época era por um edito papal, né? Você fazia uma doação, não importava se você era um marginal, se você matava pessoas, o que importava você vai dar um valor para ajudar, né? Você vai jogar uma moedinha para salvar uma alma e eu vou te dar uma escritura de que você está salvo, que você é um induto para que você possa morar nos céus. O que está acontecendo hoje é isso. A pessoa diz, para que eu tenho que congregar? Poxa, eu acordar domingo, né? E ter que ir para a igreja, seja de manhã, seja de noite. Não. Eu quero curtir minha família. E família realmente é para ser curtida, é para a gente andar com nossa família, mas isso está sendo feito sempre dos extremos. E esse é o grande problema do povo de Deus, pelo menos se diz povo de Deus. O povo de Deus ele é 8 ou 80. Ele é um radicalismo. É o pode e não pode que eu falei ainda há pouco. Eu entendo que a gente precisa ter equilíbrio em tudo. Eu preciso dar atenção à minha família, e quando eu falo família, não só o núcleo familiar, esposa, esposo, filhos, né, mãe, mas a parentela. Eu preciso visitar meus parentes que moram em outro bairro, que moram em outra cidade. Eu preciso dar essa atenção. Mas eu também não posso usar isso como desculpa para não congregar, porque é necessário congregar, porque o próprio Senhor de Jesus disse, aquele que não deixar pai e mãe, não é que eu vá abandonar minha mãe e ficar de domingo a domingo na igreja, como outrora nós até já fizemos isso, né? Não é o caminho. Não é, literalmente esse não é o caminho. Esse exagero. Mas também a facilidade de dizer assim, não, mas se eu for na igreja só uma vez no mês, Deus já está feliz, porque eu estou convertendo a minha família, eu estou pregando o evangelho para a minha família. Gente, a gente precisa congregar. Essas facilidades, lá em Timóteo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí vai falar de proibir casamento. Por exemplo, uma facilidade. Joãozinho tem um sentimento nutrido no coração dele de amar pessoa do mesmo sexo. Amar não, de querer se relacionar intimamente com pessoas do mesmo sexo. A igreja de Cristo, ela não vai condenar e dizer não pode entrar aqui, Joãozinho, porque Joãozinho tem esse sentimento. Mas a igreja de Cristo, ela vai abraçar Joãozinho e vai dizer, Joãozinho, esse seu sentimento, a gente não está aqui para julgar se ele existe ou não existe no seu coração. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz, que alguns se fizeram eunuco pelo reino. Se você não consegue se desvencilhar desse sentimento por pessoa do mesmo sexo e não consegue também ter um sentimento pela pessoa do sexo oposto, e a gente não está aqui para forçar você, como muitas igrejas fazem, força o sujeito a se casar, arranja uma namorada, arranja uma noiva e pá, e depois o cara não consegue, ele se separa, é até pior. Então, Joãozinho, você precisa, se você ama, como você diz que ama realmente a Cristo, você se fazer eunuco nele. Você não é obrigado a casar, você não é obrigado a namorar com uma pessoa do outro sexo, mas você não pode namorar, se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Então, esse evangelho de que você diz para a pessoa uma coisa que ela não pode, mas com amor, está sendo aí por homens hipócritas, dizendo não, mas toda forma de sentimento é de Deus, o amor é de Deus, o que é que tem? E criam-se igrejas inclusivas, onde pessoas podem tudo. Podem, por exemplo, né, ser homoafetivas,
pessoas podem usar drogas desde que não faça mal a ninguém, que pessoas podem se embriagar desde que sejam dentro de suas casas, e por aí vai. Tudo antibíblico. Então essa facilidade está sendo vendida e essas pessoas estão apostatando, estão se afastando do evangelho, infelizmente. Eu acho que a igreja, ela é inclusiva na sua razão de existir. Ela já é inclusiva. Isso. Ela é inclusiva quando acolhe, quando abraça, quando instrui, quando orienta. A igreja, ela não é inclusiva porque atende a determinado tipo de conveniência. Esse é o grande problema. Então tem muita gente que... Ela não é segmentária. Exatamente, ela não é segmentária. Então, para muita gente, atender às suas conveniências é chamar a igreja de inclusiva. A igreja é inclusiva porque Jesus... ele realiza, ele cumpre. Ele veio para dar vida a todos, e vida em abundância. Exatamente. E aí, o plano de Deus revelado por Jesus Cristo é incluir quem estava fora. Nós estávamos fora. A desobediência do homem, desde Adão lá no Jardim do Éden, o afastamento do coração do homem, o afastamento do homem em relação a Deus, fez com que ele estivesse exclusivo ou excluído. E quem incluiu o homem de volta, quem trouxe o homem de volta para o jardim foi Jesus. Então a igreja é inclusiva. Agora, não se pode deturpar o entendimento da inclusividade, como normalmente a gente tem visto, né? Tem ouvido e tem visto nos dias, na nossa geração, no nosso tempo, onde as pessoas querem entender que a inclusividade é permitir que as pessoas façam o que elas quiserem. Então é a igreja do você pode fazer tudo, tá tudo liberado, pode tudo, isso é igreja inclusiva. Não é. E esse é o grande movimento apóstata deste século, Cláudio. É esse... porque às vezes as pessoas porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E as pessoas às vezes ficam pensando, estão nos últimos dias porque está saindo gente da igreja. Aqui deve ter perdido vários membros durante a pandemia, né? Lá na CCCO também, vários outros líderes comentam isso. É os últimos dias, Jesus está voltando, e tal. O fato dos últimos tempos, o fato de muitos apostatarem da fé, não quer dizer que eles vão sair da igreja. Mas quer dizer que eles vão estar dentro da igreja sem estar dentro de Cristo, sem fazer parte do corpo de Cristo. Porque quando a gente pega o entendimento do Antigo Testamento, qual era o grande desejo? Qual é, até hoje, o grande desejo de Deus? É habitar entre o seu povo. Então, lá no Antigo Testamento, Deus vai e diz, olha, faz a arca. A arca simboliza a minha presença. Pronto. O Espírito Santo vinha sobre um ou outro, veio sobre Moisés, vinha sobre Davi, né? Vinha sobre o profeta, ele profetizava e acabou. Então o grande desejo que o profeta Isaías fala é Deus conosco. E o seu nome será Deus forte, paz, é Emanuel, Deus conosco. Então esse Deus conosco, a profecia se cumpriu quando Jesus veio e encarnou em Maria, nasceu e ele veio de forma bem literal viver entre nós. Mas chegou uma hora que esse Jesus Cristo, ele morreu. Ele disse, eu não vos deixarei sozinho, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro. Quem é o outro? O Espírito Santo. Então, Deus deixou de ser o Deus conosco, e isso é uma palavra, não é da língua portuguesa, né? Só para você entender. Ele deixou de ser Deus conosco e passou a ser Deus enosco. Ou seja, Deus ele não só está entre nós, né? Ele está dentro de nós, o Espírito Santo. E verdadeiramente, se uma pessoa está com o Espírito Santo dentro dela, tem a chamada partícula de Deus, e ela está crescendo na graça e no conhecimento, ela está buscando meditar nesse livro da lei de dia e de noite, para evitar, né, se afastar, porque o que é que o salmista diz? Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Então, como é que eu evito a apostasia? Meu amigo, Bíblia, palavra, comunhão. Se eu faço isso, eu automaticamente estou me afastando da apostasia. Ou seja, eu estou apostatando da apostasia. Mas se eu não dou espaço a esse Deus enosco e começo a ouvir filosofias, doutrinas, enganos, inclusividade que não é de Deus, eu passo a estar dentro da igreja apostatando. E isso é muito comum dentro dessa... A gente precisa lembrar, e hoje para quem assistiu jornais vê muito isso, o chamado sincretismo religioso. Aqui no Brasil a gente sofre a influência
do catolicismo que veio de Portugal, né? Das religiões de matriz africana que vieram com os escravos. A gente sofre a influência do kardecismo que vieram com os franceses e tudo mais. A gente sofre a influência da pagelância indígena que já foi encontrada aqui no Brasil. E muitas igrejas o que é que faz? Preocupada em trazer membros, ela pega um pouquinho da pagelância, um pouquinho, né, da matriz africana, um pouquinho do romanismo, coloca tudo isso dentro da igreja, atrai pessoas, faz uns cultos que parecem outras coisas, menos uma igreja verdadeira em Cristo, e isso é uma grande apostasia. E podemos dizer que hoje existem megas igrejas que estão gerando milhares e milhões de apóstatas da fé. É o ecumenismo? Você fala do ecumenismo, seria uma forma de... É mais do que o ecumenismo. Eu digo que é pior do que o ecumenismo. O que eu estou falando é que igrejas que se dizem cristãs, igrejas que têm ceia, que batizam, que fazem apelo, que pregam a Bíblia, mas que estão gerando verdadeiros apóstatas. Porque qual o objetivo de você vir domingo pela manhã aqui na CPAV? Você vem aqui para quê? Muitos ensinam e as pessoas saem de casa dizendo: tô indo buscar a minha benção. Não é nem bênção, né? Tô indo buscar a minha benção. Bom, esse é o objetivo de vir para a casa do Senhor? Não é. Então, igrejas que ficam batendo só nessa tecla. Venha porque hoje você vem buscar a sua cura. Venha porque hoje você vem buscar a sua prosperidade. Venha porque hoje você vai resolver sua vida sentimental. E está ensinando as pessoas a irem a buscar, a tirar algo de Deus, a pegar algo de Deus, às vezes por troca. Porque elas nunca entenderam que elas sempre tiveram tudo. Isso. Porque o Espírito Santo, que é a semente, já está tudo dentro. Então, essas igrejas, esse entendimento, eles são verdadeiras máquinas de apostasia. Esse é meu entendimento. Não estou dizendo que eu estou certo, mas é o meu também. E quem pense diferente esteja errado. Então, essas pessoas estão sendo enganadas. Elas estão aprendendo a apostatar da fé. Porque o objetivo de eu sair da minha casa e ir para a igreja não é só adorar. Porque eu adoro em casa. E a minha casa deve ser a minha maior igreja, sim. Mas não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso ter comunhão, relacionamento. Meu Deus, eu acho que é no próprio Hebreus que a gente leu ainda há pouco, que eu li o versículo 25, não foi? Pronto. Em Hebreus 10, os versículos 23 e 24, vai corroborar para a gente aqui agora, Cláudio. Olha o que diz o 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí para o 25 ele poder falar, não deixando a nossa congregação. Então eu posso ver aqui que eu tenho dois fundamentos, eu tenho duas bases para que a igreja não seja uma igreja apóstata. Eu tenho dois fundamentos para que eu, cristão, não esteja apostatando. Porque quem não é crente não apostata. Ou melhor, quem não é crente deve apostatar, deve sair do erro, né, das trevas e vir para a luz, no significado de que apostasia é sair, é deixar o lugar. Então apostasia pode ser algo bom, no sentido que eu estava nas trevas. Dependendo do que você está apostatando. Então eu estava nas drogas, larguei as drogas e agora estou, né, me enchendo da graça de Deus, eu estou apostatando. Mas aqui no contexto, qual é o primeiro fundamento para que eu não caia na apostasia, mesmo estando na igreja? Reter a confissão da esperança. Qual é a nossa confissão de fé? Antes a gente tinha isso até decorado. Não sei se você ainda faz daquela forma decorada. A gente tinha o roteiro, né, palavra por palavra, para a pessoa. Fulano de tal, né, venho diante do teu altar, se eu reconhecer que eu sou pecador, e blá blá blá, e desfaço, cancela, anulo, toda maldição. Bom, em suma, qual é a minha confissão de fé? A minha confissão de fé é o credo apostólico, que a igreja romana tomou posse. E a igreja evangélica, não gosto desse termo, mas vamos chamar assim para o pessoal entender, esquece, credo apostólico, ele é bíblico, e ele foi gerado pelos apóstolos. A igreja romana botou lá uma vírgulazinha, você pula a vírgula. Então, quando eu digo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra,
né? E em seu único filho Jesus Cristo, né? que nasceu da Virgem Maria, foi morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aí você pula, creio na Santa Igreja tal, né? Você pula isso. Bom, qual é a confissão de fé? A confissão de fé é que Deus se fez homem, encarnou, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou para quê? Para pagar pelos meus pecados e me dar direito a ser redimido. Me dá o direito a ter um remidor, um redentor. Então, esse é o primeiro fundamento. A minha fé. Qual é a minha fé em Jesus Cristo? E a minha fé em Jesus Cristo, Cláudio, é inabalável. A minha fé em Jesus Cristo, ainda que você é meu bispo e você caia, eu não vou cair, cara. Porque eu estou firmado, fundamento da minha fé, credo apostólico. Eu creio em Jesus Cristo. Que não depende do homem. Que não depende do homem. Ah, mas aconteceu isso. Ah, porque eu ouvi uma profecia que disse que fulano ia ganhar e perdeu a eleição e tá essa confusão. Eu vi pessoas enfraquecerem na fé porque, né, acreditaram em tantos profetas e o negócio está meio embolado. E o segundo fundamento, que o tempo está passando, e o segundo fundamento do versículo 24 diz assim, e aí é que vem a grande chave. E consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para estimularmos o amor e as boas obras. Onde é que eu vou estimular o amor e as boas obras? Onde é que eu vou estar nessa consideração ao outro? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É da igreja. Ser cristão é relacionamento. Não tem como você abrir a boca e dizer que você é cristão se você não se relaciona. Se você é um desigrejado, se você é alguém que se reúne às vezes uma sexta-feira, um sábado, para comer um churrasquinho com os amigos, para assistir um filme, para ir comer uma pizza, isso não é ser igreja. Igreja não é tão somente estar dentro das quatro paredes aqui. A igreja somos nós, sim, mas a igreja reunida, ela precisa de relacionamento. Se eu creio no credo apostólico, se eu congrego, eu não apóstolo. Eu não vou me afastar do evangelho. Por quê? Porque a sua fé me estimula. O seu testemunho me estimula. A minha perseverança te estimula. A minha sede de conhecimento te estimula. Porque você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Então eu preciso de você. É aquela questão da cruz. A cruz, ela aponta para cima. Eu sou dependente. Eu sou dependente de Deus. Não tem como eu alcançar o céu se Deus não pegar na minha... Eu lembrei de uma coisa aqui, e aí já falo para as pessoas que estão conosco aqui, estão participando conosco, e eu vou fazer alguns comentários aqui sobre o que a gente está recebendo, mas eu creio que o Espírito Santo me lembrou de uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Valide seu irmão. Valide seu irmão. Isso é muito importante, porque dentro desse contexto de relacionamento que é tão importante, o seu irmão precisa ser validado. Você precisa validar seu irmão. E validar seu irmão é você reconhecer que ele é um presente de Deus para a sua vida. Ele é um agente que produz transformação de vida para você e para outras pessoas. Então, não perca a oportunidade. Não é só de dar paz do Senhor, né? A gente ficou tão engessado no a paz do Senhor, aquela coisa tão formal, né? Tão formal de dar uma paz do Senhor, tão discreta, às vezes de longe. Não há um coração aquecido para dizer assim, eu quero te dar um abraço. Não, a paz do Senhor, mas é suficiente. Não, quem disse que é suficiente? Quantas vezes nós já ouvimos falar a respeito do abrace alguém, que no abraço você vai quebrar cadeias, você vai promover uma aproximação, vai valorizar a pessoa. Então, valide seu irmão. E quando eu falo de valorizar e validar seu irmão, eu estou falando de validar quem está na obra, quem está ajudando na obra, quem está ministrando sobre a sua vida, seja o preletor que for, quem estiver ministrando sobre a sua vida, é cuidado de Deus para abençoar você. Então, não faça nenhum tipo de distinção a quem eu devo abraçar, a quem eu devo... Não, eu preciso ser a resposta de Deus para alguém. Eu vejo, pastor Demi, que a gente precisa ser, a igreja precisa ser resposta. De alguma maneira, a igreja precisa ser resposta. A gente precisa responder a uma angústia, a um sofrimento, responder ou corresponder a uma alegria,
porque eu entendo que todas essas coisas elas estão contextualizadas nessa ambiência onde a apostasia pode fazer parte. Sabe aquela coisa do... alguma coisinha pode fazer desandar ali, né, o que você está preparando ali, né? Tem os cuidados dentro da gastronomia de você fazer o que tem que ser feito dentro de um rito e tal, para não perder o que você está fazendo. Eu vejo que a apostasia é esse elemento que desagrega, esse elemento que desmancha, que descaracteriza, e validar o irmão é algo extremamente importante. Então, valide, eu lembrei disso aqui agora. E aí eu quero trazer, até por algumas coisas que já foram colocadas aqui, o Vitor, por exemplo, Vitor Soares, ele diz assim, 6 sinônimos de apostasia para 2 sentidos da palavra apostasia. Acho que é isso que ele quer dizer. Ele diz assim, 1, abandono, apostasia para ele é abandono. Outra, abjuração, tem a ver também com renegar alguma coisa. A renegação, mesmo sentido, deserção, renúncia, retratação. Então, ele buscou 6 sinônimos e realmente são sinônimos de apostasia. Agora, Vitor, mais do que os sinônimos, é importante a gente entender o que é, de fato, a apostasia, né? Então, a gente tem, assim, a fachada... Porque cada contexto bíblico, a apostasia tem um sentido diferente. Se você pega de Gênesis e Apocalipse, vai ter várias palavras para gerar o termo apostasia, né? Por exemplo, entendo que eu vou falar que parece até uma heresia, mas não é. A igreja, ao ser arrebatada, ela apostatou desse planeta Terra, entre aspas. Né? Então, se ela foi retirada, ela foi, né, rapsou, arrebatada, ela deixou, ela abandonou, ela apostatou a terra, entre aspas, né? Então, a colocação de Vitor aí tem muito mais significados, Vitor. Eu não sou especialista em hebraico nem grego, né? Estou diante de uma sumidade aí do hebraico, né? Foi aluno da Universidade Hebraica, eu não. Mas... Não, você foi. Não, tem muitos significados a palavra apostasia. Mas, por exemplo, quando o autor Hebreus escreve, a carta aos Hebreus está sendo escrita para quem? Vou raciocinar em cima desses significados. Foi escrita para quem? Foi escrita para os hebreus, é óbvio. Ou seja, para os judeus. E o que é que o escritor está dizendo? Olha, vocês estão se afastando da doutrina de Cristo e estão voltando às velhas práticas. Quais são as velhas práticas de um judeu? O judaísmo. O judaísmo. Então, nós precisamos deixar isso claro. A apostasia, ela é relacionada à Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo, quem hoje é cristão, se ele se afasta da doutrina da fé, ele vai voltar a que prática? Quando ele volta a esta prática, ele está se apostatando. Ou seja, e dentro daquilo que eu falei ainda há pouco, Cláudio, nós temos pessoas dentro da igreja, judaizando a igreja. Nós vivemos muito isso no passado, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Até me assustei aqui. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes a igreja, dentro de uma busca de santidade, dentro de uma busca de movimento, de gás, de deixar a igreja, né, avivada, traz práticas judaizantes. Práticas judaizantes que é voltar ao que não deve se voltar. Então, cuidado. Você que congrega em um lugar que está com práticas judaizantes, que está trazendo situações judaizantes, cuidado, porque sem querer você está apostatando da fé. Você está saindo da fé cristã e está misturando com a fé judaica. Deus trata Israel de uma maneira, Deus trata a igreja a noiva de outra. E nós somos igreja de Cristo, nós não somos Israel. Outras 2 colocações de Vitor aqui. Ele fala assim, ó, quando pessoas se afastam dos princípios do evangelho, eles se encontram em um estado de apostasia. Outra colocação dele é alimentar-se da palavra com o intuito de amar e louvar a Deus é a solução contra a apostasia. Faz sentido? Faz. Quando a gente leu aqui no Hebreus 10, verso 24, que ele fala da questão da gente se relacionar, da gente congregar, ele fala para estimular o amor e as boas obras.
né? Então, quando eu estou congregando, quando eu estou me relacionando, eu vou estar ajudando um ao outro e eu vou estar praticando as boas obras. A gente precisa entender, Cláudio, o que é justiça de Deus. A gente fala muito, Deus é amor, mas também é justiça. A justiça é muito ampla. A justiça pode ser a execução da lei, como a justiça também pode ser o sentido real dela, que é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, se eu sou soteropolitano, né, eu tenho aqui alguns direitos dentro da minha cidade. E se isso está me faltando, eu tenho que clamar por justiça. Se eu compro um equipamento, esse equipamento vem com defeito, eu tenho que acionar a justiça, porque eu disse, olha, eu tenho direito a ter um aparelho bom, e o aparelho não está. Então, uma pessoa está passando fome, o que é que ela faz? Ela pede justiça. Deus, dá-me de comer. O judeu, é isso que ele fazia, né? O Bartimeu, o que ele fazia era pedir justiça. Eu sou cego, eu não posso trabalhar, mas eu preciso comer, eu preciso alimentar minha família. Dai-me de comer, dai-me dinheiro. Até quando passa Jesus, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, como é que Deus pratica a justiça? Fazendo cair do céu algo? Até pode. Mas Deus faz a justiça principalmente através da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. Deus, ele pratica a justiça para que a pessoa não precise, como você falou antes, esfriar, dizer, poxa, a igreja não me ajuda, a igreja não traz uma resposta, a igreja não traz um caminho para mim. É quando eu pratico a justiça. A igreja vamos dizer assim, o ministério público de Deus. A igreja é aquele local onde a pessoa que chega, né, com um problema, Deus vai resolver. E vai resolver como? Ele pode resolver de forma milagrosa, imediata, como ele também pode não resolver de forma milagrosa, imediata, ser de forma paulatina, como ele também pode não resolver. Mas uma coisa, em qualquer uma das três situações que a pessoa tem que achar na igreja, ela tem que achar abraço, ela tem que achar amor, ela tem que se sentir acolhida, para que se cumpra a justiça de Deus. Eu estive com fome e me deste de comer. Quem foi que deu? Foi o governo? Não, é a igreja. Eu estive nu, me deste de vestir. Quem é que vai fazer isso? É a igreja. Então, uma igreja que está firme e forte na presença do Senhor, ela estimula as boas obras. E estimulando as boas obras, a pessoa tem dificuldade de se afastar da fé, de se apostatar. Mas se ela só está numa igreja onde a pessoa só fala de demônios, só fala de dinheiro, só fala que você vai ter que ficar rico, ela termina apostatando, de uma maneira ou de outra. Ou saindo porque se sentiu roubado, enganado, ou estando dentro, mas estando fora, porque ela não está no verdadeiro caminho. Seu Orlando, ele diz assim, ó, um irmão aqui da igreja, ele diz assim, ó, Jesus Cristo disse aos seus discípulos que na terra todos estão sujeitos às mesmas coisas. Todos estão até sujeitos às mesmas paixões. Agora, a maneira como cada um vai reagir é cada um que construiu o seu lastro, né? Estabelece o seu lastro com Deus. O Orlando está falando dentro de uma visão arminiana, né? Se ele fosse calvinista, ele ia dizer, não, uns vão para o inferno, outros já nasceram para ir para o céu. Mas é isso, todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Então, diante de uma situação adversa, como eu me comporto? Eu me afasto, ou seja, eu apostato, ou eu corro para cima? Na crise, eu corro para Cristo ou corro de Cristo? As paixões são as mesmas, as respostas são diferentes. Leide lá da comunidade cristã. Leide, ela é seguidora aqui da CPF. Mas a gente também segue, ela vê os vídeos lá de Leide, eu dou muita risada com os vídeos dela. A Leide coloca assim, nós precisamos conhecer a palavra de Deus independente da igreja, até porque muitas estão se tornando igrejas, e ela põe entre aspas, sem ter o fundamento que é Cristo. Tá coerente. Ovelha mesmo. É ovelha. Tá tudo certo. Leide, aproveita, manda o link aí lá pro grupo, vê se tá. Eu pedi já para colocar, mas veja lá. Aí vai bombar aqui, muita gente e tal, vai sair. A Luísa Araújo, que é minha sogra, tá? Ela disse assim, quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, e essa pessoa retorna para a casa do Senhor, ela está em apostasia? Pergunta dela é assim, alguém se afasta, né, e depois volta. É uma condição, o fato dela ter voltado é um sinal de que ela não tinha apostatado, porque a apostasia conduz para uma condição irreversível? Acho que é mais ou menos por aí. Pronto. Essa resposta, mais uma vez, vou dizer, depende de como você entende a salvação. De uma forma calvinista ou de uma forma arminiana. Dentro de uma forma arminiana,
a pessoa pode sim se afastar e ela pode voltar. Dentro de uma visão radical calvinista, se ela se afastou é porque ela nunca esteve. Ou seja, ela não é escolhida, ela não é predestinada. Então, o fato dela ter voltado não vai mudar nada. Ela continua em apostasia. Mas isso é uma visão radical, né, do calvinismo. Eu entendo que ela pode sim voltar a congregar. Isso é necessário. Deus é um Deus de segunda chance. Se não fosse assim, ele não atuava de misericórdia. Agora, eu gosto muito de colocar em prática, pelo menos na minha vida, uma música, né, uma letra de uma música para não apostatar. Que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Se você realmente já teve um encontro real com Cristo, meu irmão, você nunca vai apostatar dentro dessa lógica. E se você apostatou é porque você não teve um encontro, mas não quer dizer que você não seja escolhido. Quer dizer que você teve um flerte, né? Você se envolveu, né? Foi pressionado. Às vezes a esposa diz: se você não se converteu, eu quero me batizar, não sei o quê, eu vou dormir de calça jeans. O sujeito vai aceitar Jesus, nunca aceitar Jesus, rapaz. A verdade é essa. Então, sogrona de Cláudio aí, eu creio sim que a pessoa tem a segunda chance. Tá, a pastora Cris está com a gente também aqui acompanhando, diz assim: guarda o coração dele, guarda o coração dele, procede a saída da vida, né? Tudo começa no coração. As pessoas desejam e quando ouvem quem respalda o seu desejo, justificam suas escolhas. Tem outras duas colocações dela. Aliás, uma colocação é uma pergunta. Aí vem a pergunta já para você. Eu assisti o podcast que você fez com ela. Que ela estava, né? Ele diz assim: porém sabemos que precisamos nos submeter à palavra de Deus. E aí vem a pergunta dela, que é essa: podemos dizer que a apostasia tem sua raiz em Adão e Eva? Cris, é uma pergunta tanto complexa. Eu vou te responder com algo que eu... Uma pergunta pastoral? É concílio? Concílio? Eu aprendi algo há poucos dias, talvez há 3 semanas atrás, que para mim trouxe uma coisa tão simples, mas para mim trouxe uma elucidação para muitas perguntas, e assim eu tenho a resposta. Eu vou te responder explicando isso. Para que haja honra, Cláudio, tem que existir a possibilidade da desonra. Para que haja honra, tem que existir a possibilidade da desonra. Eu estou aqui nessa noite, né, honrando o convite que você me deu, porque você também me deu a opção de dizer: Aldemir, se não der para você vir, tranquilo. Como você me fez um convite há umas semanas atrás, eu disse: poxa, irmãozão, não dá para eu ir não, que eu tenho um compromisso e tal. Então, eu tenho a possibilidade também de não vir, ou até mesmo de saber que posso falar que virei, por um motivo qualquer não viria, e que você iria me entender, ia me perdoar e ia também me dar uma chance de vir aqui conversar. Então, para que haja honra, tem que ter a possibilidade da desonra. Deus colocou Adão com a possibilidade da desonra. Deus disse: Adão, você toca em tudo, menos nessa árvore. Aqui é a possibilidade de você me desonrar. Aqui é a possibilidade de você me deixar triste. Se ele não desse aquela possibilidade, ele não seria um Deus Pai. Nós seríamos robôs. Nós só teríamos aquela opção e acabou. Manipuláveis. Então, começou lá no Éden, dentro dessa perspectiva de que eu posso ter a chance de apostatar. Sim, Deus sempre dá a chance. Mas lembre-se que também Deus disse claramente: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então, sim, dentro desse contexto, a apostasia começou lá. Quer dizer, a apostasia começou lá, não. A possibilidade de apostasia começou lá. E não vai ter no céu. Tem um questionamento aqui da irmã Lucy Mary, né? Lucy Mary, ela diz assim... Bom, ela fala de algum pregador do evangelho e tal que estaria fazendo isso. Possivelmente foi no momento que você estava falando sobre me lembrei que você falou sobre os... Não. Ele tinha falado sobre... Os homens hipócritas. Os que tiram... Os midiáticos, desigrejados. Você falou um termo. Eita, essa palavra trava. Esqueci. Foi um termo que você tinha usado.
Mas é isso aí, foi nessa oportunidade certamente. Tem uma colocação do Nailton. Nailton é um irmão muito querido. Ele diz assim: o apóstata, indivíduo que pratica apostasia, em alguns casos pode sofrer consequências negativas por seu ato de renúncia. É uma constatação, né? Não é um questionamento, é uma constatação, né? Então é isso aí. Ela escreveu que aquela... Ah, tá. Ela colocou aqui? Ah, tá mais embaixo aqui. Vestir-se como um judeu, tocar chofar, é apóstata da fé, tem algumas práticas com simbolismo, né? O judaísmo é errado. Acho que é isso que ela está colocando, né? Pronto. Isso seria um outro podcast, né? Aquilo que eu disse, pontuei várias vezes. Nós temos que ter equilíbrio. Não é o fato de você colocar, por exemplo, uma imagenzinha lá da Arca da Aliança na igreja, que quer dizer que sua igreja está se judaizando. Mas para que você quer tocar o chofar na igreja? Para que você quer se vestir com talite? Porque aquela veste sacerdotal, Deus criou exclusivamente para aqueles da tribo de Levi. E às vezes a gente diz, mas eu sou da tribo de Levi. Porque eu sou de Cristo. Cristo não era da tribo de Levi, Cristo era da tribo de Judá. Né? Então, com que objetivo você está fazendo isso na sua igreja? Se você está fazendo não, porque dessa forma eu invoco mais Deus. Quando eu celebro a ceia com talite e falo lá, barua, que mais unção aquilo está trazendo? Deus age dessa forma? Deus trata com igreja. Nós não somos Israel. Nós não somos judeus. Mas eu sou Israel de Deus. Sim, no sentido figurado, eu sou Israel de Deus, porque Deus fez uma aliança com um povo, uma nação, né? Uma etnia. Qual era a etnia? Judaica. Que a sua origem não é nem judaica, a sua origem é lá da região da Mesopotâmia, né? Abraão veio de onde provavelmente hoje é o Iraque. Então, Abraão não nasceu onde é Israel, mas ele fundou a partir da semente de Abraão um povo, uma etnia. Mas só que Jesus Cristo veio e mandou que a gente pregasse para todos os povos, línguas e nações. O que quer dizer povos, línguas e nações? Etnias. Então, Jesus Cristo, como igreja, ele é o Deus de todos os povos e não só de um povo. A veste sacerdotal, o talite, o chofar, as ervas amargas, aquilo ali tem toda uma simbologia para judeu. Eu não sou judeu. Então, se a igreja faz essa prática, achando que isso traz mais unção, de que se você não participar de alguma coisa daquela, você perde sua salvação, daqui a pouco você vai estar querendo dizer que quem não guarda o sábado também perde salvação. Então, a irmã que fez a pergunta aí, isso é muito complexo, mas de antemão depende do seu objetivo. Te dou uma dica, evite. Você não precisa botar nenhuma roupa de judia, nenhuma coisa no cabelo. Fazer um teatro, fazer uma apresentação, fazer uma pregação e mostrar como era, excelente. Mas achar que aquilo vai colocar a sua igreja com mais unção. É o significado, né? O simbolismo daquilo, né? O que é que aquilo, como você enxerga aquilo. Aquilo te aproxima, você entende que aquilo te aproxima mais, te deixa melhor posicionado pelo fato de você ter as vestes, a característica. E o que é que me aproxima mais? É quando eu entro do meu quarto, em silêncio, falo com meu pai. Aquilo que a gente também já disse hoje. Eu vou para a igreja para ter o relacionamento horizontal. Porque o relacionamento vertical que muitos estão indo buscar no domingo não é o correto, né? O relacionamento vertical você procura no seu quarto. A sua intimidade com Deus, com a palavra, como a irmã Leide falou aí, é a palavra mesmo de Deus, é na sua casa, é meditando nesse livro da lei de dia e de noite. E o seu relacionamento, né, como eclesia, como rebanho de Cristo, aí sim você tem que ir para a igreja. É por isso que a gente congrega na nossa casa e congrega na igreja. Deixa eu encerrar com uma pergunta. Vamos imaginar que a gente tem o elixir da anti-apostasia. O comprimido da anti-apostasia. Não vou apostatar da fé. Me dá uma frase para que... Uma recomendação, né? Uma frase é uma recomendação, uma instrução. Como que eu posso levar assim ao pé da letra? Me dá assim, uma receita para que eu possa seguir essa receita e eu sei que indo por esse caminho eu não vou apostatar. Salmo 1. Salmo 1. Aí você
pode pegar todos os versículos do Salmo 1º, que é a receita. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Cuidado que ímpio usa paletó, gravata e Bíblia. E talite também. Cuidado, viu? E tá na internet aí, bombando aí, com milhões de seguidores. Cuidado. Conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Roda dos escarnecedores, meu irmão, às vezes está dentro da igreja. Você se reúne com algumas pessoas para escarnecer do que seu pastor falou. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pronto, o restante você lê depois que o tempo está acabando. Então, em resumo, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, e você não vai se apostatar. Como o apóstolo que escreveu Hebreus disse, né? A gente precisa estar, ou melhor, Pedro diz, estimulando uns aos outros no amor e nas boas obras. Amém, amém. Então já passamos aqui, né, do nosso tempo aqui, mais ou menos desenhado, mas, bom, isso aqui não é debate presidencial, né, mas você pode fazer suas considerações. E vou ter direito à réplica. E a réplica. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao meu irmão, amigo, né, e bispo Cláudio, pelo convite. É sempre uma honra estar servindo. E da mesma forma eu sei que sempre você está procurando nos servir, nos honrar também. E é isso que vai nos manter longe da apostasia. É saber que temos um aos outros para nos ajudar nos momentos que precisamos. E deixar um grande abraço a todos da CPAV, essa comunidade, né, profética que a gente tanto ama, aos que depois vão ver, os da CCCO também que estão vendo aí, Leide, entre outros, e dizer que estamos aqui para outros debates não, né, para outros bate-papos, né, sobre outros assuntos. Pedir perdão pelas vezes que a língua corre um pouquinho, né, mas faz parte. Mas faz parte, porque eu entendo, finalizando agora, que a maior apostasia está dentro das igrejas mesmo, das falsas igrejas. E eu acho que é importante quando você falar sobre a língua ter coçado um pouco, se a língua que coçou não fosse atendida, você não estaria sendo, né, a pessoa, exatamente aquilo que Deus esperaria de você para esse momento. Então, tem que ser. E é isso. Quero aproveitar a oportunidade que o pastor Márcio Nery, ele fez uma colocação assim bem legal também, que ele diz assim, agora no finalzinho, ele diz assim: o buscar a bênção, lembra que a gente falou? Eu vou buscar a minha bênção. Buscar a bênção é estar tratando o evangelho como drive-thru. Deus como atendente. Perfeito, pastor Nery. Né, e que tem que estar disposto a atender os desejos solicitados, né? Pode ser assim, pode ser o Deus Aladim também, né? Que a gente esfrega a lâmpada e tem direito ao desejo, tem que atender. Deus, aquelas maquininhas que você coloca a moedinha e escolhe o que você quer, refrigerante, batata frita, cheetos, muitos coisas assim. Eu vou hoje participar da campanha tal, vou botar o dinheiro porque eu quero a casa própria. Eu vou fazer um voto de 10 mil reais porque eu quero uma Land Rover. E assim vai. Deus com uma maquininha, bota a moeda, aperta e ele dá. E se ele não der, ele é mentiroso. Aí eu apostado, eu saio da igreja. Então, na realidade, não é isso. Gente, nosso horário aqui já está bem avançado, tá? Mas quero agradecer a participação de todos, os movimentos, perguntas, as interações, todas elas. Foi muito bom. Agradecer a todos que participaram nesse momento, todos que participarão em outro momento também, né? Porque permanece aí ativo esse vídeo para que o aprendizado ele não seja cesseado, possa avançar. Exatamente isso. Agradecer ao pastor Rui mais uma vez por estar aqui. Faço minhas as palavras dele, né, em relação a estarmos nessa jornada de estudos para nos ajudar no aprendizado. Conta com a comunidade profética na sua vida, um beijo muito grande para a sua família, que a gente ama muito, para a família dos pastores da igreja, muito grande para os irmãos da comunidade cristã de oração, o trabalho, a obra, o ministério que é realizado, feito por vocês continuou. Então, nós queremos agradecer mais uma vez pela participação do Henrique. Muito obrigado. Certamente virão outros momentos. Eu sei que as pessoas gostaram, tá? E a gente vai ter outras oportunidades também. Então não esquece, e aguarde também o nosso próximo encontro. Não esquece do nosso encontro no
está na mesa, onde a gente coloca as cartas na mesa, a gente bate um papo aberto, bate um papo bem descontraído, né, sem nenhum tipo de pressão e de cerceamento das percepções, né, do entendimento, enfim, então isso é muito importante. Grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.